Olá, sétimo ano. Vamos dar início a mais uma aula de Geografia com a professora Arlete. Hoje, o nosso tema de estudo é a formação do território brasileiro e a construção de espaços geográficos. Então, vamos dar início falando sobre a formação territorial do Brasil. Os atuais limites e a extensão do território brasileiro resultaram de uma história que teve início nos anos de 1500, quando os colonizadores portugueses se apropriaram dos territórios indígenas. A formação territorial inicial do Brasil, como também a formação da sociedade brasileira e, consequentemente, a construção de espaços geográficos não indígenas, realizado por europeus e por luso-brasileiros, ocorreram entre o século XVI e a primeira metade do século XVIII, durante o período em que predominou o mercantilismo, também chamado de capitalismo comercial. Para quem não sabe, o significado de mercantilismo era um conjunto de princípios que orientou a economia, principalmente a economia europeia, entre os séculos XV e XVIII. Nesse tipo de economia, de princípio econômico, a riqueza de um estado ela é feita através do acúmulo de metais preciosos, como o ouro, por exemplo, no caso do Brasil, por meio do desenvolvimento do comércio, da venda de produtos para países, os que a gente conhece como exportação, e pela política protecionista, que estabelece um sistema de taxas para produtos importados, com o objetivo de proteger e estimular a produção e o mercado nacional. Ou seja, tudo que fosse comercializado e não tivesse origem no país colonizador, teria-se que pagar taxas. Dessa forma, no século XVI, o território que no futuro nós iríamos conhecer como nosso país, como o Brasil, ele foi conquistado pelos portugueses e incorporado ao comércio mundial da época. Então, a formação do território brasileiro, ela se deu de acordo com os interesses de Portugal. Então, os conquistadores portugueses, em associação com o Reino de Portugal, exploraram produtos que lhes dessem lucros, por meio do comércio, de acordo com os princípios mercantilistas. Então, a gente tem aí a figura 9, no livro de vocês, que se encontra na página 20, é uma gravura de 1592, de Theodore de Bry, onde ele mostra nessa imagem, ourives, gravador e pintor flamengo, com embarcações partindo de Lisboa, que fica em Portugal, para o Brasil. Exatamente para fazer essa ilustração, ela vem mostrando que eles vinham para fazer a exploração do território brasileiro. É importante ressaltar que nesse período aí do mercantilismo foram criados 3 tipos de espaços. Os espaços voltados para fora, ou espaços extrovertidos, que foram construídos para produzir uma ou mais mercadorias para exportação. Então, nós temos como exemplo a cana-de-açúcar e os metais preciosos. Os espaços destinados a abastecer os espaços extrovertidos. Então, era o espaço da pecuária, por exemplo, E os espaços voltados para si próprios, construídos pela agricultura de subsistência, espalhados pelo território. Agora, nós vamos estudar a formação do território brasileiro por período. Então, o primeiro período que nós vamos estudar é o século XVI. Então, no início da colonização, os portugueses estabeleceram-se na faixa litorânea e exploraram o que eles encontraram de riqueza primeiro, que foi a Mata Atlântica, extraindo dela o pau-brasil. Introduziram a cultura da cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Também a cultura do tabaco e a criação de gado, iniciando a apropriação das terras indígenas. Então, a gente tem aí uma imagem mostrando nesse período como é que estava a configuração do território brasileiro. Então, a gente encontra aí essa área verde que fica no litoral, Essa área aí é a área de ocorrência do pau-brasil. Os pontos amarelos que você visualiza aí no mapa é a área de exploração da cana-de-açúcar.
Os quadradinhos vermelhos era onde se fazia a exploração do tabaco. As cabecinhas de gado, esses pontinhos pretos que vocês vão visualizando, era onde exercia a pecuária. O mapa está dividido, no geral, em duas cores maiores. A cor lilás era a área da América do Sul que estava sob o domínio do espanhol. E essa outra, mais clara, era a área que estava sob o domínio do povo português. Essas atividades econômicas, elas foram responsáveis pela construção dos primeiros espaços geográficos não indígenas no Brasil. Esse processo de construção e reconstrução de espaços geográficos foi contínuo e ocorre até os nossos dias, pois se trata das transformações que a sociedade realiza no espaço em que vive. Ainda no século XVI, os colonizadores organizaram expedições oficiais conhecidas como entradas. Qual era o objetivo dessas expedições? Era descobrir ouro e pedras preciosas e escravizar os indígenas. Então, eles partiam de Porto Seguro, que fica no sul do estado da atual Bahia, e também das imediações da capital, Salvador, levando o povoamento do território para o interior do país. A formação do território nos séculos 17 e 18. Então, existia o Tratado de Tordesilhas, que ele foi firmado no ano de 1494. Ele dividia as terras do continente americano entre os espanhóis e os portugueses. Então, no século XVII, os portugueses e seus descendentes nascidos aqui, eles desrespeitaram o tratado e ultrapassaram os limites deste, apropriando-se de terras a oeste que, pelo tratado, pertenciam à Espanha. O avanço para o interior do continente se deu pelo rio Amazonas, na busca pelas conhecidas como drogas do sertão, que eram os produtos extraídos da floresta amazônica, castanha, canela, cacau, cipós, cujas raízes têm propriedades medicinais. Além disso, eles faziam com que essas drogas do sertão elas fossem coletadas pelos indígenas que eles já haviam escravizados. A expansão da pecuária também ocorreu em direção ao interior, chegando às terras que se localizavam a oeste do meridiano de Tordesilhas, ou seja, dentro do espaço pertencente aos espanhóis. Então, aqui neste mapa, a gente tem essa situação retratada. Então, a gente continua visualizando aí de verde a área de ocorrência do pau-brasil, a área amarela como área da cana-de-açúcar. Agora a gente percebe que, comparado com o mapa anterior, a área de exploração da cana-de-açúcar, ela se tornou bem maior. Assim como a área da pecuária também, né? Ela se expandiu bastante, essa mancha laranja que a gente está visualizando aí. E você observa que a mancha laranja, ela aparece também do lado lilás, né? O lado que pertence aos espanhóis. Nós temos também aí ainda retratado as áreas onde se explorava a cultura do tabaco, também tem aumentado a quantidade. Áreas de mineração, áreas onde se explorava as drogas do sertão. Aí essa mancha que você vê lá em cima, né? Olha como ela já está todinha dentro da área que pertencia aos espanhóis. E aí, mais uma vez, a gente percebe a divisão entre, pelo Tratado de Tordesilhas, o que seria do domínio português e o que seria do domínio espanhol. E a gente ainda consegue visualizar o desenho, né, mostrando as fronteiras que hoje a gente conhece como pertencentes ao território brasileiro. Então, enquanto ocorria dentro do território sul-americano a implantação das atividades econômicas que nós já falamos, foram criadas expedições armadas de colonos e de indígenas que já estavam integradas aos conquistadores. Essas expedições eram conhecidas como bandeira. Partiam da vila de São Paulo em direção ao interior do território. O objetivo das bandeiras era aprisionar indígenas que eles ainda não haviam escravizado e vendê-los como escravos. E as bandeiras também são conhecidas na nossa história como bandeirismo ou sertanismo apresador.
Nesse mapa aqui da figura 12, nós temos mostrando para onde essas expedições elas se dirigiam, né? Então a gente tem aí, ó, se você visualizar direitinho aí dentro do mapa, na altura de São Vicente, você vai ver que existe uma setinha, né, mais escura. Essa setinha era a expansão de São Vicente para São Paulo. Então, a expedição saía de São Vicente em direção a São Paulo. As setas verde era a expedição, né, que fazia a expansão nas cercanias de São Paulo, então nos arredores de São Paulo. Temos também expedições conhecidas como Antônio Raposo Tavares, André Fernandes e Fernão Dias Paz, que é essa da seta vermelha escura. Essa roxa, Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, era quem comandava essas expedições. A expedição Antônio Raposo Tavares era essa de vermelho claro. Tá? Onde você está vendo esses triângulos eram as reduções jesuítas, onde eles colocavam os padres jesuítas para catequizar os povos indígenas. E mais uma vez estamos de amarelo retratando a área de domínio português e de lilás a área de domínio espanhol. Outras bandeiras, chamadas bandeirismo ou sertanismo minerador, partiam também da Vila de São Paulo e tinham o objetivo de procurar ouro e pedras preciosas. Ocorreram ainda bandeiras contratadas por donatários. Então, quem era o donatário? Era a pessoa a quem se faz uma doação. Então, nesse período colonial, ele era aquele que recebia terras da coroa portuguesa e iriam povoar e cultivar, né, produtos que poderiam ser comercializados nesse território. Então, essas bandeiras que eram contratadas por donatários, elas partiam da capital, né, de Salvador, partiam de Olinda, partiam de Recife para combater e submeter à escravidão os indígenas que se opunham à conquista do interior do país. Além de ter a missão de capturar negros escravizados que tinham fugido das plantações e destruir quilombos, que eram regiões onde os escravos fugidos, né, eles se estabeleciam. Essa ação recebeu o nome de bandeirismo ou sertanismo de contrato. Então, a gente tem aqui, ó, nesse mapa, mostrando o bandeirismo minerador e o bandeirismo de contrato que aconteceu no século XVIII aqui em nosso território. Então, eles estão identificados aí por cor nas setas e por números. Então, as setas verdes, elas estão mostrando os sertanismos de contrato, tá? E as setas vermelhas, o sertanismo minerador. No século XVIII, a economia da colônia tinha se interiorizado ainda mais, criando novos espaços geográficos. Então, aqui no mapa da figura 12, né, Mapa Brasil, Economia e Construção de Espaços Geográficos, nós podemos ter uma noção de que aconteceram o surgimento de muitas outras regiões. Então, a configuração do território brasileiro, ele já estava bem maior. Então, a gente tem pela legenda, ó, de verde, a área de ocorrência do pau-brasil, de amarelo da cana-de-açúcar, laranja, a área da pecuária, que já ocupa boa parte do território, o cultivo do tabaco, esses quadradinhos vermelhos, essa área que você observa aí na cor rosa, é a área de mineração, e lá em cima, ainda maior ainda, aquela mancha marrom, as drogas do sertão. Agora vamos ver a formação do território brasileiro durante o século XIX. Então, 3 outras atividades econômicas se tornaram motores da construção do espaço do território brasileiro, que foi a cultura do cacau, no sul do estado da Bahia, a cafeicultura, lá no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, e esse cultivo de café atraiu muitos imigrantes estrangeiros, porque durante esse período, né, já não existia a escravidão negra no Brasil. Então, essa mão de obra, eles já não podiam mais contar. Então, foi incentivado, né, a vinda de imigrantes para que eles pudessem substituir a mão de obra escrava que existia anteriormente. Então, a chegada desses imigrantes, né, no nosso território contribuiu para o povoamento dessas áreas cafeeiras e para o crescimento urbano.
e a extração de látex na Amazônia para a fabricação de borracha, que atraiu populações do Nordeste e do Nordeste do nosso território, melhor dizendo, e estrangeiros também. Então, a gente tem aqui, esse mapa Brasil, Economia e Construção de Espaço Geográfico durante o século XIX, essa área laranja ao norte, né, é a área onde se extraía o látex para fazer a produção de borracha. Mais a sudeste do Brasil, essa área verde clara, a gente tem a área de produção de café. O algodão, lá em cima, no Nordeste brasileiro, essa mancha marrom, era produzido, né, nessa área. Também no Nordeste, nos arredores ali de Salvador, e lá no sul do Brasil, próximo à cidade de Desterro, próximo a Porto Alegre, a produção do tabaco, a mineração, essas manchas rosas que vocês observam, a pecuária, que é essa mancha laranja, que vocês estão observando ao longo de todo o território, amarelo, que já aí a gente já encontra lá no Nordeste, na área litorânea, e também no Sudeste, alguns pontos de cultivo de cana-de-açúcar. Já o cacau, né? O cacau é no estado da Bahia, é um pontinho verde que a gente observa aí onde está Salvador e um pouquinho abaixo de Salvador, tá? É onde se fazia a produção de cacau. Nesse mapa também nós já podemos observar um dado muito interessante, a evolução dos meios de transporte. Então, a gente já vê que tem aí, pontinhos de estrada de ferro, que até então não era utilizado, mas com a produção cafeeira houve a necessidade de ter um meio de transporte mais eficaz, que pudesse transportar o café em maior quantidade e numa velocidade maior. Século 20 e 21. Aí a gente tem a construção e a reconstrução de espaços geográficos. Então, lembramos que em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid. Esse tratado, eles acertavam as fronteiras entre as terras portuguesas e espanholas, na América do Sul. Como resultado da interiorização da colonização em 1822, o Brasil já apresentava praticamente a sua configuração territorial atual. Então, como a gente viu no decorrer aí do nosso estudo, que o Brasil ele foi invadindo espaços que anteriormente, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. Então, eles tiveram que assinar um novo acordo, conhecido como Tratado de Madrid, para oficializar o que realmente a partir dali seria espaço português e o que seria espaço espanhol. Então, a gente tem aí, no mapa, mostrando como é que ficou essa configuração. Então, a gente observa que o Brasil ele já está praticamente com a configuração que nós conhecemos hoje, né? No final do século XIX, início do século XX, os governos brasileiros, por meio de tratados e conversações diplomáticas com países e colônias europeias, que eram vizinhos ao nosso território, resolveram pendências de fronteiras que ainda existiam. Assim, em 1904, o território brasileiro assumiu os limites fronteiriços atuais. Então, tá aqui, né? A gente tem um mapa como é hoje o nosso território brasileiro. Então, a gente tem a nossa divisão político-administrativa. Essa aí que vocês estão vendo foi determinada em 2017. A gente observa que houve, né, um aumento do território brasileiro. Esse aumento do território é porque entre 1904 e 1988 houve algumas alterações na divisão política administrativa do Brasil. Por exemplo, no dia 21 de abril de 1960, ocorreu a inauguração da capital federal que a gente conhece hoje, que é Brasília. Que nossa primeira capital foi Salvador, que foi transferida para o Rio de Janeiro e, posteriormente, Brasília. Em 1962, o Acre, que era o território federal, foi elevado à categoria de Estado. E em 1977, foi criado o Estado do Mato Grosso do Sul, com o desmembramento do Estado de Mato Grosso. Em 1998, foi criado o Estado do Tocantins, com o desmembramento do Estado de Goiás. Sendo assim,
Hoje, a configuração do território brasileiro é de 26 estados, mais o nosso Distrito Federal. E por hoje nós encerramos a nossa aula de geografia. Espero que tenham gostado e até a próxima.